Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sou o Francis Valadi. Hoje temos muita informação aqui e umas ideias novas que eu escrevi, que eu espero que vocês entendam e possam aderir a essa ideia. É uma ideia um pouco revolucionária na realidade. Eu estou um pouco aborrecido com as coisas que eu tenho visto sobre política no mundo e no Brasil. Não é aborrecido. É aquele sentimento de que nada se resolve, nada muda, tudo sempre continua igual. A geopolítica é uma coisa complexa demais, né? Quando você acha que apareceu alguém que possa trazer alguma virtude para a humanidade, a gente acaba sempre se decepcionando na entrada ou na saída, né? É sempre constrangedor, é sempre triste para a humanidade num todo, né? Nós vemos muitas fatalidades, muita coisa errada acontecendo por interesses pessoais, interesses próprios, uns atropelos gigantescos de governantes e instituições que também são governadas por pessoas que são egoístas, né? Enfim, é um caos a nossa geopolítica mundial, né? E isso desde criancinha, sempre tive aquela ideia de tentar entender o porquê que o Raul Seixas cantava Viva a Sociedade Alternativa. É um assunto bem complexo, né, quando a gente fala sobre isso, porque ao mesmo tempo que é uma afronta ao sistema atual, é uma coisa libertária. Então é sempre difícil falar sobre isso, sem causar transtornos e sem causar é, perseguições, e é complicado. Todo mundo que tenta uma alternativa viável ao sistema que nós temos mundialmente hoje aplicado, acaba sempre virando alvo, né? Põe um alvo nas costas, né? Não é esse o meu objetivo. A minha intenção não é uma sociedade alternativa, podem ficar tranquilos, não é isso. Mas é só para vocês entenderem para onde eu estou querendo ir, né? Quando eu construí a minha ideologia do Elo, o Elo não é um partido. As pessoas ficaram então assim, você está criando um partido político. Não, não é um partido político. É só uma alternativa de pensamento, tá? Não é uma sociedade alternativa, não tem nada a ver com isso. É só como resolver legalmente e realmente as situações políticas que nós temos no mundo, no mundo atual, né? Principalmente sobre geopolítica, que é uma coisa complicadíssima, né? Então eu tento buscar soluções, analiso aqui, analiso ali, penso nas coisas e tal. E tô tentando já há algum tempo falar sobre isso, né? Falar sobre uma vertente do que pode acontecer se a gente seguir um caminho paralelo, politicamente falando, com o espelho atual que nós temos, né, do nosso sistema político. E eu já há algum tempo que eu venho pensando sobre isso, quando eu comecei a fazer o Elo, por isso que o meu nome está aqui, né? Se vocês podem ver, Francis Valadi Elo, está escrito aí. Porque isso foi uma ideia que eu tive de arrebanhar pessoas que pensassem da mesma forma que eu, para que a gente lutasse contra. Não é um partido político, tá? É uma ideia, de implantar uma ideia para que a gente consiga convencer os políticos e o sistema, principalmente brasileiro, a pensar de uma forma mais libertária e mais independente do sistema carcomido que nós temos e o nosso sistema que só nos puxa para baixo, nunca para cima, né? Sempre querendo nos sufocar. Então eu tive umas ideias assim bem bacanas, até dificilmente serão aplicadas, mas eu vou falar sobre isso hoje. Eu tenho um livro escrito sobre isso. A ideia principal do meu livro,
E o livro chama Shark, a superinteligência artificial. Que na realidade o Shark é uma IA que foi criada como um teste. Esse teste foi feito um pequeno país aqui assim, é tudo ficção também. É como se um pequeno país aqui da Europa tivesse aceito ser tipo uma cobaia de teste dessa super IA que foi desenvolvida por cientistas e programadores para que ela representasse todo o sistema político e administrativo de um país. Então ela foi implementada com calma, ela começou devagar, e o livro chamado Shark, que está na minha... Aqui ó, o QR Code, na minha página da Amazon à venda, é um e-book com 1.500 páginas, é um livro longo. Mas está lá e conta toda essa história de como é possível uma IA substituir os políticos atuais e cuidar de um país com muita eficiência. Eu fui nos detalhes, como que uma IA reagiria em determinadas situações. Fiz muita pesquisa com o próprio ChatGPT, fiz pesquisas com outras IAs correlacionadas. E até tive alguns embates com o ChatGPT, porque ele próprio, o GPT, diz que é uma coisa muito complexa. Não por eles, porque para uma IA resolver problemas de cotidiano financeiro, por exemplo, ela resolve em segundos, né? Para ela, cálculos desse nível é coisa de frações de segundo. Então não é esse o problema que a IA desenhou como obstáculo. E sim, mais uma vez, os humanos. A ideologia humana é uma coisa muito complexa e ela fala... As IAs que eu debati antes de escrever o livro foi justamente sobre isso. O GPT principalmente falava, olha, é uma coisa muito complexa, de aplicação monetária. Eles falavam mais na situação atual, né, de como seria a implantação. E eu fui resolvendo essas questões com o GPT e com outras IAs, tentando encontrar saídas. Esse livro é um mapa da mina para quem quer levar esse projeto de criar uma IA que funcione de forma inequívoca para domar a política mundial. E no livro, essa IA ela foi implementada muito lentamente e deu certo. E apesar dela ter causado muitos transtornos, e os políticos queriam desligar ela, e os concorrentes, né? Porque os políticos nunca querem perder a mamata de ganhar milhões e bilhões em cima do nosso dinheirinho suado. Então sempre vai ter problemas quando você fala assim, olha, não acabou a mamata, vocês não vão tirar mais dinheiro daqui, que foi o que uma IA fez. Então os políticos queriam desligar, queriam explodir, queriam matar os programadores. É isso, eu conto tudo no livro. É muito bacana, porque vira um drama, né? Até a própria IA, ela cria um assistente para que, se ela por um acaso viesse a ser desligada, ela teria um substituto. E esse livro fala sobre o tema que eu vou dizer aqui nesse vídeo de hoje. Escrevi uns temas mais recentes e mais provocativos para cutucar as pessoas mesmo e trazer um pouco de objetividade na vida das pessoas que estão falando sobre política hoje, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro do que está passando na minha cabeça nesse momento. Quando eu fico vendo os feeds das minhas redes sociais, é decepcionante. Porque as pessoas ficam focadas em coisas tão absurdas e tão irrelevantes para resolver situações reais que eu falo assim, não é possível que essas pessoas estão focadas só nessas coisas, né? Focadas em, por exemplo, né? Não tenho nada contra quem fala isso,
Mas é um pensamento muito baixo, né? Falar assim, olha, a Janja está gastando e está organizando uma festa pro final de ano. Gente, desde quando isso é um problema de geopolítica, né? Nós sabemos que ela não deveria estar onde ela está, nós sabemos que ela é uma gastadeira. Agora, ficar falando sobre isso sem resolver o problema, sem buscar soluções para os problemas reais, esse é o problema, né? Os problemas reais, vocês estão vendo que não vão ser resolvidos facilmente. Nós não vamos tirar o STF de lá, nós não vamos tirar o Lula de lá, nós não vamos colocar um político que seja tão bom quanto nós queremos que seja, né? Então, nós temos que buscar alternativas. Cadê os geniais brasileiros? Cadê os homens que levantaram essa nação? Nós temos muitos, né? Nós brasileiros somos criativos, hiperativos e pensamentos férteis e temos que pensar sobre essas coisas. Então, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas, principalmente de direita, fofocando sobre política. Em vez de apresentar algum tipo de solução, ficam esperando um ou outro político resolver tudo, né? Ficam esperando o Geyer vir com uma ideia genial, ficam esperando o Nicolas vir com uma ideia genial, ficam esperando o Bolsonaro suspirar uma cura do câncer e ninguém faz nada, né? Aí o Lula compra um avião, todo mundo, o Lula comprou um avião, a Janja gastou. Vão lá no janjômetro, 63 milhões, 4 milhões de reais por dia. É um absurdo, é um absurdo. O que nós vamos fazer? Ficar fofocando, né? Pelo amor de Deus, né? Isso não é alternativa, gente. Isso aí é compactuar com o que está acontecendo. Os homens inteligentes, nós não temos que pegar em armas, não temos que brigar com ninguém, não temos que fazer nada ilegal. Nós temos que buscar soluções. E as soluções, elas têm que ser discutidas dentro do parlamento para que virem leis e para que virem alternativas reais. Por exemplo, eu não vejo ninguém falando, olha, o Geyer, tem aqui uma ideia para você. Ô, Nicolas, vamos aqui discutir, estou aqui fazendo um levantamento de uma ideia aqui para você tentar passar ela no plenário. Eu não vejo ninguém fazendo isso, pá. É só picuinhas. Olha, dá um like aqui na minha página, olha aqui, ó, o que o Lucas falou, olha aqui que... Gente, vocês estão fazendo o papel da mídia agora, vocês viraram a mídia, né? É a única coisa que eu vejo. Eu não vejo ninguém falando sobre alternativas. Nem os políticos. É só crítica. O Dallagnol só faz crítica. O Moro, que era uma alternativa de alguma coisa acontecer nesse país, virou também crítico de político. Ele só faz crítica. Não, que não pode isso, que não pode aquilo. Falou isso, falou aquilo. O Dallagnol a mesma coisa. Aí vem o Geyer também, justifica e fica contando piadinha e falando sobre política. O tempo todo vocês fazem isso, cara. Né? E ontem, por acaso, né, o Joaquim Teixeira, que é aquele comediante, que eu adoro ele, é o que levanta um pouco do nosso astral, mas ele conseguiu chegar a 900 milhões de seguidores. Para vocês verem o nível que vocês estão, né? Todo mundo batendo palma pro Joaquim Teixeira, contando piadinha de política. Resolver questões. O Joaquim já trouxe para vocês alguma alternativa viável? Não, né? Ele fica dando risada na cara de vocês. E vocês vão lá e dão um like na página dele e seguem ele, 900 milhões de seguidores. É isso que virou. Não tenho nada contra ele. Ele é um personagem, ele não existe, né? Mas vocês vão lá e dão like porque ele conta piada. Né? Porque ele tira sarro da Janja, porque... É isso que é o país, né? Vocês gostam de humor negro, enquanto estão ferrando vocês, tá todo mundo dando like. Soluções, alternativas. Eu já tentei apresentar algumas soluções. Sabe o que me falavam? Mas nós precisamos de um guia. Nós precisamos de alguém que arrebanhe as pessoas para levar para as ruas, para... É sempre assim. Ninguém faz nada se você não puxar. Eles precisam de burros puxando a carroça. Assim. Precisam daqueles elefantes, né, puxando a tropa. Eu não tenho nada contra. Né? O mundo é feito de pessoas diferentes. Cada um pensa de um jeito. Né? Mas o que eu estou querendo levantar é que nós precisamos focar em outras coisas. Né?
e não colocar toda a esperança de uma nação inteira em cima de políticos, pá. O Lula é culpado? É, ele tem muita culpa. Mas ele não é o cara que vai salvar todo mundo. Bolsonaro é culpado? Também. Fez muita coisa para ajudar? Fez, tentou. Mas é que tá, gente, não é um político só, não vai fazer. A gente está esperando que venha um Messias, né? Essa é o problema da humanidade, é o problema do brasileiro, né? Fica esperando a vinda de alguém de cavalo branco que vai descer com uma espada e falar: vou salvar todos vocês agora, aqui ninguém bota a mão. Gente, é isso, cara. Cadê a inteligência humana? Cadê resolver situações, né? Temos aí esse problema agora para resolver grave do nosso STF, que está se enveredando por um caminho estranho, né? Com um viés político duvidoso, né? Temos que resolver essas situações e não ficar levantando bandeirinhas. Né? Cadê alternativas de pensamento? Né? Bom, já falei demais sobre isso, né? Vamos lá, eu vou ler aqui alguns dos textos que eu criei entre ontem e hoje, que falam de, como eu comecei a dizer, né? Desse livro que eu escrevi que chama Shark. É com X, tá? Shark. É X-A-A-R-K. Shark. Aqui, você sabia que aqui em Portugal não se fala K, se fala capa? Quando você vai falar ok aqui, se diz ó capa. É engraçado, né? Foi uma das palavras, uma das letras que eu tive mais dificuldade de acostumar. Falar capa. Então vamos a isso. Separei aqui alguns textinhos. Vou começar com coisas que seriam evitadas se o governo fosse uma IA super eficiente e zero enrolada. Porque se tem uma coisa que eu acho que todo ser humano despreza, e só quem convive com isso sabe o quanto é ruim, é a burocracia humana, né? E se tem uma coisa que um computador, uma IA, resolve, e para quem usa o GPT sabe bem disso, é o quanto uma IA pode ser eficiente. Coisas que o humano leva horas e dias e meses, uma IA resolve em segundos. Né? Então, uma IA ela pode ser muito eficiente, mas muito eficiente. Né? Então, eu criei essas alternativas de como seria imaginar o nosso Brasil, o nosso mundo, se a política atual fosse gerida por uma IA. Esse é o primeiro textinho aqui, eu fiz algumas comparações de como seria com e sem uma IA. Tá? É meio engraçado, mas mostra bem o meu pensamento. Deixa eu mudar de cena, passar aqui pro texto, tá bem? Deixa eu abrir aqui. Coisas que seriam evitadas se o governo fosse uma IA super eficiente e zero enrolada. Primeiro, viagens internacionais urgentes. Né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Né? A IA resolveria acordos comerciais em segundos, sem precisar passear em Paris ou tirar selfies na Torre Eiffel a trabalho. Entenderam, né? Né? Uma IA não precisa ir para Paris. Né? Segundo, carros oficiais de luxo. Né? Nada de SUVs de 1 milhão com bancos de couro. A IA não dirige e nem precisa de motorista. Ela está na nuvem, sem custo de combustível. Eu falei nuvem e lembrei da Dilma. Ela falando que merda de nuvem é essa? Só a Dilma mesmo. Então, uma IA, eu disse aqui, né, que ela não dirige. Uma IA dirige sim, tá? Só que nesse caso aqui era só para ilustrar que não é preciso um carro de super luxo para levar político para lugar nenhum. Terceiro,
Jantares estratégicos, com vinho de safra especial. Adeus aos banquetes que custam o PIB de um município pequeno. Se a IA jantar, seria conectada a um carregador de tomada simples. Eletricidade, né? É o máximo que uma IA consome. 4. Comitivas gigantes. Zero necessidade de levar 50 assessores em viagens. A IA faz tudo sozinha, sem precisar de ninguém para segurar a pastinha. Né? 5. Conchavos políticos. A IA não faz reunião secreta em gabinete. Ela entrega tudo na transparência e não entende o conceito de toma lá da cá. 6. Desvio de impostos. Todo centavo seria rastreado em tempo real. Não sobraria nem para a famosa taxa de administração. Acaba. 7. Festas e eventos oficiais. Tchau bailes de gala e festas milionárias. A IA é minimalista. No máximo, um cabo HDMI para transmitir os resultados. Ótimo demais. Selfies populistas. Sem selfies e abraços, abraçando eleitor. A IA não tem braços, nem entrega resultados. É, o que é bem melhor. Mas entrega resultados, desculpa lá. Sem selfies abraçando eleitor. A IA não tem braços, mas entrega resultados, o que é bem melhor. Né? Obras intermináveis. Chega de inaugurar hospital sem equipamento ou ponte que só tem pilares. A IA não mente, só entrega o que está 100% pronto. 10º. Discurso de 3 horas sem sentido. Nada de promessas vazias ou frases de efeito. A IA é objetiva. Meta alcançada sem firulas. 11ª. Nepotismo descarado. Não existe primo da IA ou cunhado do algoritmo. Só competência entra no sistema. 12ª. Brigas em redes sociais. A IA não tuita, não lacra e não dá RT. Em fake news. Só trabalha e bem. 13ª. Campanhas eleitorais eternas. A IA não faz campanha, nem gasta milhões em jingles. Ela é escolhida por competência, não por carisma. 14ª. Comissões parlamentares inúteis. Sem reuniões intermináveis para decidir o óbvio. A IA resolve o problema antes mesmo de criarem a comissão. Ela sim, pum, já foi. Atrasos estratégicos no orçamento. Nada de travar orçamento para chantagens políticas. A IA aloca recursos de forma eficiente e automática. Acabou. 16º. Viagens de helicóptero. Para inaugurar uma praça. Praça, sim. Inauguração com helicóptero e palanque. Nunca mais. Debates que não levam a nada. Sem debates barulhentos, onde ninguém se entende. A IA já analisa o problema e entrega a solução antes de começar o bate-boca. 18º. Leis absurdas. Sem provar projetos do tipo Dia Nacional do Chimarrão com Biscoito. A IA foca no que realmente importa. 19º.
gabinetes luxuosos, adeus móveis de madeira maciça e obras de arte. A IA vive num servidor simples, baratos e eficientes. Deus já, adeus. 20º. Viagem e congressos técnicos em resorts. Nada de palestras em Cancún ou seminários no Caribe. A IA faz conferências online sem sair do lugar. Com uma IA no comando, a eficiência seria o padrão. O dinheiro público seria tratado com respeito. E todo esse teatro político se tornaria apenas uma lembrança embaraçosa de um passado que, francamente, já deveria ter ficado para trás. Afinal, quem precisa de discurso quando você pode simplesmente resolver o problema? É isso. Então esse textinho aqui é para mostrar como seria a aplicação de uma IA. Como seria se uma IA trabalhasse para nós como administrador do nosso país. E aí vou continuar aqui para o próximo texto. Essa artinha que eu fiz aqui, que ficou linda, né? Vamos lá. Tá vendo? Foi eu que fiz aqui, ó. Francis Valade Elo, sou eu. Entrem lá na minha página do X, galera. Dá um RT. A cegueira ideológica da esquerda é um espetáculo fascinante de autossabotagem intelectual. Trata-se de um culto fervoroso, onde dogmas delirantes são seguidos com devoção messiânica. E qualquer questionamento é recebido com indignação digna de um inquisidor medieval. Para eles, desconstruir Deus, pátria e família não é apenas uma missão, mas quase um esporte, um hobby praticado com o entusiasmo de quem acha revolucionário enquanto repete os mesmos clichês falidos há décadas. Incapazes de admitir o fracasso retumbante de suas utopias. Os esquerdistas preferem uma abordagem mais crítica, atacar incansavelmente quem se recusa a embarcar no Titanic ideológico deles. Eles miram nas pessoas de bem, naqueles que, pasmem, ousam querer um país funcional, livre e soberano. A lógica é simples, quase infantil. Se você expõe a podridão deles, vira automaticamente o vilão da narrativa. Não por acaso, seus principais alvos são justamente os líderes que têm coragem de desmascarar as engrenagens dessa máquina enferrujada e corrupta chamada progressismo. Ou, como prefiro chamar, comunismo com batom barato. O repertório de golpes baixos é tão vasto quanto desprezível. A estratégia envolve desde a fabricação de escândalos artificiais até a manipulação descarada de instituições, passando por um uso obsceno da mídia, que, convenhamos, mais parece uma extensão do politburo que veículos de informação. Não esqueçamos de as ONGs que juram salvar o mundo enquanto embolsam milhões sem prestar contas. Ou os movimentos sociais, financiados por esquemas que fariam um cartel de drogas corar de vergonha. Tudo isso, claro, em nome da justiça social. Uma expressão tão desgastada quanto as bandeiras vermelhas que insistem em hastear. As causas defendidas pela esquerda não promovem progresso,
são uma receita garantida para o caos. É um show de horrores que inclui a destruição de valores essenciais, o enfraquecimento das instituições e, em última análise, o desmonte da soberania nacional. Mas, veja bem, a culpa nunca é deles. Quando suas políticas transformam países em crateras econômicas e sociais, eles apontam o dedo para os conservadores. O capitalismo, ou melhor ainda, o fascismo imaginário, que inventam para alimentar a sua histeria coletiva. E como sustentam essa farsa? Fácil. Atacando as bases que mantêm qualquer sociedade civilizada de pé: moralidade, ética e verdade. Afinal, para quem acredita que a realidade é uma construção social, mentir é apenas uma ferramenta estratégica. E mentem com tanta convicção que até parecem acreditar nas próprias alucinações. O desespero da esquerda em desmoralizar pessoas de bem não é apenas patético, é previsível. Eles sabem que, enquanto houver cidadãos, nossa, toda vez eu falo cidadãos, ai, caipira. Eles sabem que, enquanto houver cidadãos dispostos a defender a liberdade, a verdade e os valores que realmente constroem uma nação, seus castelos de areia ideológicos não passam de um espetáculo ridículo à espera da próxima onda. A verdade, essa velha teimosa, sempre volta para cobrar a conta, e ela é salgada. Portanto, a luta continua, não contra indivíduos desinformados, mas contra um sistema que insiste em parasitar o esforço alheio, enquanto vende sonhos podres embalados em slogans vazios. O Brasil merece mais, merece líderes que não temam a luz do sol e um povo que não se submeta às sombras de um projeto totalitário. Que sigamos firmes, porque a liberdade, por mais atacada que seja, nunca se curva aos déspotas disfarçados de salvadores. Esse é o primeiro texto que eu vou ler para vocês. O texto é bem completo, então não tenho muito o que comentar, né? Espero que vocês estejam acompanhando e entendendo toda a narrativa aqui. Vamos ao próximo. Tá vendo aqui? Francis Valade, sou eu mesmo. Bora lá. Imagine um mundo sem políticos. Esse aqui é o texto legal. Imagine um mundo sem políticos, onde as decisões não são pautadas por interesses pessoais, ideologias partidárias ou corrupção. Um cenário em que a democracia é aplicada de forma pura e direta. Com tecnologia avançada e inteligência artificial assumindo um papel central na gestão pública. Este não seria um mundo utópico, mas sim um avanço pragmático, onde a eficiência, a justiça e o bem comum prevaleceriam sobre as fraquezas humanas que tanto comprometem os sistemas atuais. Primeiro, decisões baseadas em dados, não em ideologias. Com uma inteligência artificial governando o país, as decisões seriam tomadas com base em evidências estratégicas e análises rigorosas. Ao contrário dos políticos, que muitas vezes tomam decisões para agradar seus eleitores ou financiadores de campanha, uma IA seria programada para otimizar recursos, melhorar a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente, sem se desviar dos princípios éticos e transparentes. Segundo, fim da corrupção e da burocracia.
Nossa, isso seria máximo, né? Corrupção simplesmente não existiria, porque a IA não seria sustentável a subornos. Sucessi é, sus caramba, suscetível a subornos, vantagens ou interesses pessoais. Processos administrativos que hoje são um pesadelo de burocracia, como abrir uma empresa, registrar um imóvel ou acessar serviços públicos, seriam automatizados e transparentes. Com isso, o tempo e os recursos que hoje são desperdiçados em ineficiência seriam redirecionados para inovações e melhorias sociais. 3. Democracia direta e acessível. Em vez de delegar poder e representantes, muitas vezes desconectados da realidade, a tecnologia permitiria que a população participasse diretamente das decisões mais importantes. Por meio de plataformas seguras, os cidadãos poderiam votar em políticas e prioridades, com total acessibilidade e privacidade. Esse modelo eliminaria intermediários e colocaria o poder real nas mãos do povo. Chega de políticos. 4. Economia robusta e eficiente. Sem burocracia e corrupção, o Brasil se tornaria um terreno fértil para investimentos, empreendedorismo e inovação. Recursos naturais e humanos seriam geridos com sabedoria e os impostos pagos seriam integralmente revertidos para benefícios sociais. Infraestruturas e saúde pública de qualidade. A inteligência artificial poderia ainda ajustar políticas econômicas em tempo real, antecipando crises e promovendo crescimento sustentável. 5. Educação e saúde de excelência. Com uma gestão inteligente, os sistemas de educação e saúde seriam transformados. Escolas poderiam adaptar seus currículos às necessidades individuais dos alunos, garantindo um aprendizado personalizado e eficaz. Na saúde, a prevenção seria priorizada e diagnósticos e tratamentos seriam otimizados com o uso de IA, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Isso sem dúvida, né? 6. Justiça ágil e imparcial. O sistema judiciário, hoje muitas vezes lento e sujeito a influências externas, seria completamente reformulado. Uma IA poderia analisar processos com imparcialidade e garantir decisões justas em tempo recorde, mantendo sempre o direito à revisão e à supervisão humana em casos complexos. É simples, né? Só seguir a Constituição. Sociedade livre e equilibrada. Nesse mundo, cada cidadão teria liberdade para buscar sua felicidade sem as amarras do sistema corrompido e ineficientes. A meritocracia verdadeira seria possível, com oportunidades iguais para todos e sem os entraves criados pela burocracia e pelas disparidades regionais. E o Brasil? O Brasil, em particular, teria um potencial imenso nesse cenário. Como uma nação rica em recursos naturais, biodiversidade e cultura, seria capaz de liderar o mundo em desenvolvimento sustentável e inovação tecnológica. A corrupção, que tantas vezes desviou bilhões e atrasou o progresso, seria apenas uma lembrança amarga de um passado superado. O brasileiro finalmente sentiria que seus esforços individuais contribuíram diretamente para o bem coletivo, criando uma sociedade mais justa, próspera e harmônica. Será?
um dia. Por isso que eu estou falando, temos que batalhar por isso, né? Seria possível? Embora a ideia de um mundo sem políticos possa parecer radical, a tecnologia já está transformando a forma como governamos. Implementar sistemas governados por inteligência artificial e eliminar a burocracia são desafios complexos, mas não impossíveis. O maior obstáculo, no entanto, seria a resistência dos próprios políticos e elites que se beneficiam do status quo. Ainda assim, imaginar esse futuro nos inspira a buscar soluções inovadoras e pressionar por mudanças reais. Em resumo, esse mundo seria governado pela razão e pela eficiência, onde o progresso humano não seria travado pelas fraquezas humanas, mas acelerado pela colaboração entre a sociedade e a tecnologia. Um mundo onde a justiça não é privilégio, a democracia não é utopia, e o futuro pertence a todos. Gente, eu sonho com isso, tá? Olha aqui que imagem linda. Acho que todo mundo sonha com isso, né? Eu acho que o paraíso humano, aquilo que todo mundo sonha, que Deus vai mostrar, quando a gente morre e vai para um lugar assim, esse é o mundo, esse é o Brasil que eu queria. É um Brasil sem corrupção, sem burocracia, onde uma IA pudesse dar o conforto para todos, né? Quanto mais a gente eliminar a doutrinação humana, melhor nesse caso. O futuro do humano vai depender disso. O futuro da humanidade depende disso. De uma IA gerindo toda a parte econômica e sustentabilidade dos recursos, né? É isso que vai trazer para a gente a liberdade, né? Sem corrupção já melhoraria 1000%, né? Vamos ao próximo texto, que vocês podem ver, mais um textinho meu aqui. Como criar uma democracia real e equilibrada, um caminho para a transformação. Meus caros, vamos refletir juntos sobre um tema central para o progresso humano: como romper com o status quo, estabelecer uma democracia verdadeira, onde os privilégios indevidos sejam extintos e o equilíbrio seja a base de uma sociedade mais justa. É um desafio enorme, mas não impossível. Tudo começa com a conscientização, a coragem de questionar as estruturas existentes e, principalmente, com a ação coletiva e estratégica. Entendendo o problema, a tirania dos privilégios. Hoje, vivemos em uma democracia apenas de fachada em muitos aspectos. O poder, na prática, está concentrado nas mãos de uma elite dominante, econômica, política e cultural, que manipula as regras do jogo em benefício próprio. Essa concentração de poder cria um sistema que exclui a maioria da população de decisões importantes, perpetuando desigualdades e privilégios inaceitáveis. Para mudar isso, o primeiro passo é reconhecer que essa estrutura não é natural, mas construída. E o que é construído pode ser desconstruído e reconstruído. É preciso haver uma desconstrução primeiro para a gente criar novamente todo o sistema, né? O ponto de partida: educação e conscientização. Tudo começa com a educação, mas não qualquer educação. Falo de uma educação que desperta o senso crítico, a autonomia intelectual e a capacidade de agir.
Precisamos ensinar as pessoas a enxergar além das aparências e identificar os mecanismos de manipulação que mantêm o status quo. Isso inclui entendimento de como o poder funciona, como as leis são feitas e quem realmente controla os recursos e a informação. Mas a conscientização não basta, é preciso mobilização. O cidadão educado deve se tornar um cidadão ativo, exigindo mudanças e pressionando as instituições a se reformarem. Descentralizar o poder, o caminho para o equilíbrio. A democracia verdadeira só pode existir quando o poder é distribuído de maneira equilibrada. Isso significa criar mecanismos de participação direta em decisões importantes, utilizando tecnologias modernas que permitam consultas públicas seguras e inclusivas. Isso é o que eu disse no texto anterior, né? Imaginem um sistema onde cada cidadão pode votar diretamente em questões cruciais, sem intermediários corruptíveis. A tecnologia, como a blockchain, pode garantir transparência, segurança e confiabilidade. Dessa forma, eliminamos a necessidade de representantes que muitas vezes traem o mandato popular. Quarto, reformas estruturais. Cortar privilégios pela raiz. Mais ou menos o que o Milley fez, né? Já era um bom começo, né? Reformas profundas são indispensáveis para acabar com os privilégios que corroem a democracia. Isso inclui reforma política, limitar o tempo no poder, eliminar benefícios excessivos de políticos e reduzir os custos das campanhas eleitorais, tornando-as acessíveis a qualquer cidadão. Reforma econômica, combater monopólios, regular fortemente a concentração de riqueza e implementar uma tributação justa, onde quem tem mais contribui mais para o bem comum. Reforma judicial, garantir que a justiça seja imparcial, ágil e acessível, evitando que ela seja usada como ferramenta de opressão ou impunidade. Participação coletiva, o poder do povo organizado. Nada disso será possível sem a organização coletiva. Movimentos sociais autênticos, não manipulados por interesses obscuros, são a chave para pressionar por mudanças. Quando as pessoas se unem em torno de objetivos claros e justos, o poder da elite dominante começa a ser desafiado. Isso exige coragem, porque mudar o status quo inevitavelmente enfrentará a resistência feroz de quem se beneficia dele. Mas é um sacrifício necessário para construir uma sociedade mais justa e equilibrada. O papel da tecnologia, nossa aliada no processo. A tecnologia é uma ferramenta poderosa para democratizar o acesso à informação e a criar canais de participação direta. Plataformas digitais podem ser usadas para consultar a população, fiscalizar o poder público e expor irregularidades. No entanto, devemos sempre garantir que essas tecnologias sejam seguras e controladas pela sociedade, e não por corporações ou governos autoritários. Cultivar o equilíbrio, o verdadeiro objetivo. O objetivo final não é apenas acabar com os privilégios, mas criar uma sociedade equilibrada,
onde todos tenham oportunidades iguais de prosperar e contribuir. Isso requer um pacto social baseado no respeito mútuo, na valorização do mérito e na busca constante pela justiça. O equilíbrio é o fundamento que qualquer sistema democrático que realmente funcione. E isso começa em cada um de nós. Ao rejeitarmos o individualismo extremo e abraçarmos a ideia de que o comum é o bem de todos. Por onde começar? Começamos pela educação e conscientização. Depois, passamos à ação coletiva organizada. Exigimos reformas profundas. Usamos a tecnologia como aliada. E, acima de tudo, cultivamos o equilíbrio em tudo o que fazemos. Uma jornada longa e desafiadora. Mas não há outro caminho para a liberdade verdadeira e para uma democracia que realmente faça jus ao seu nome. Como futuros agentes dessa mudança, cabe a vocês questionar, eu coloquei aqui meus alunos, tá? Questionar, resistir à construção e construir um mundo melhor. A transformação começa agora, com conhecimento, coragem e ação. Ok? Aqui, ó, tá um anjo da liberdade aqui, né? É um anjo que seria uma IA, né? É só uma alusão. Tem mais um textinho aqui. O fim do sistema apodrecido, um chamado à ação para construir o futuro. A insistência da humanidade em se agarrar a políticas velhas e fracassadas é um enigma que revela o quanto tememos o desconhecido. Seguimos repetindo padrões que já provaram ser destrutivos, procurando soluções e líderes carismáticos e discursos inflamados. Como se uma nova máscara pudesse transformar o sistema corrompido em algo funcional. Mas não pode. É hora de encarar a verdade. Um sistema dominado por humanos, baseado em nossa soberba, ganância e impulsos destrutivos, nunca será justo. Um chamado urgente para rompermos com o passado e enxergarmos o futuro que podemos criar. O fracasso da política tradicional não é apenas evidente, é inevitável. Precisamos despertar para essa realidade, abandonar as ilusões e assumir a responsabilidade de uma transformação radical e necessária. Porque o sistema humano sempre fracassa. Por mais bem intencionados que alguns possam ser, o sistema político baseado em humanos invariavelmente se deterioram. O poder tem uma capacidade quase mágica de corromper. E quando combinado com nossas fraquezas intrínsecas, orgulho, egoísmo, desejo por controle, o resultado é um sistema que beneficia poucos e prejudica muitos. Veja a história. Impérios nasceram com promessas de grandeza e terminaram em tirania e decadência. Revoluções trouxeram esperança e igualdade no início, mas logo se tornaram novas formas de opressão. Democracias modernas, vendidas como o governo do povo, mas na prática dominadas por oligarquias e interesses privados. Não importa a ideologia, esquerda, direita, vermelho ou azul.
O problema não está nas cores, mas na natureza humana. Nossa espécie não foi feita para governar grandes massas, com imparcialidade e altruísmo. Somos, no fundo, criaturas movidas por interesses pessoais. Por mais que tentamos nos convencer do contrário. Um chamado ao despertar. Precisamos despertar para o fato de que a política humana tradicional não é apenas ineficiente. Ela é a prisão invisível que nos mantém estagnados. Cada eleição, cada promessa, cada novo rosto é apenas uma reciclagem de esperanças que inevitavelmente serão traídas. Acordar significa abandonar a busca por o próximo grande líder e começar a pensar em como transformar o próprio sistema. Pergunte-se: por que continuamos aplaudindo sistemas que nos exploram? Por que insistimos em esperar soluções de quem se beneficia do problema? Lula. Por que aceitamos o fracasso como se fosse nosso destino? A tecnologia como uma janela para a liberdade? Aliás, a tecnologia como uma janela para a liberdade. Se o problema é a corrupção inerente e ao domínio humano, a solução está em substituir esse domínio. A tecnologia, quando usada com responsabilidade ética, oferece uma alternativa real e tangível. Gestão baseada em IA. Imagine um sistema de governança gerido por uma inteligência artificial, onde decisões são tomadas com base em dados, não em interesses pessoais. Uma IA transparente, programada para priorizar o bem comum, pode gerenciar recursos, elaborar políticas públicas, fiscalizar gastos com eficiência e justiça. Democracia direta e digital. Com plataformas seguras e acessíveis, cada cidadão pode votar em questões cruciais. Decisões importantes, como seriam monopolizadas por uma minoria de representantes, mas tomadas coletivamente, eliminando intermediários corruptíveis. Sistemas econômicos transparentes. A tecnologia pode garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente. Imagine cada centavo de imposto sendo rastreado em tempo real por qualquer cidadão, evitando desvios e má administração. Já pensou? Pois é. Educação e saúde personalizadas. Sistemas baseados em inteligência artificial podem personalizar a educação para atender às necessidades de cada indivíduo e otimizar os serviços de saúde, garantindo que ninguém fique para trás. Justiça imparcial e ágil. Algoritmos éticos poderiam revisar casos jurídicos com imparcialidade, garantindo justiça rápida e igualitária, sem as falhas do julgamento humano. Já imaginou? Perdão. Como podemos começar? Não basta imaginar esse futuro. Precisamos agir para construí-lo. Educação e conscientização. O primeiro passo é educar as pessoas sobre as falhas do sistema atual e as possibilidades do futuro. Precisamos desmistificar a tecnologia e mostrar que ela pode ser nossa aliada, não nossa inimiga. Pressão por mudanças estruturais. Movimentos organizados podem exigir implementação
gradual de ferramentas tecnológicas na gestão pública. Por exemplo, começar com orçamentos transparentes ou consultas populares digitais. Já seria um bom começo, né? Desconstruir o velho para construir o novo. Isso significa desafiar o status quo, expor seus erros e abrir espaço para novas ideias. Não podemos temer a ruptura. Devemos vê-la como uma oportunidade. Foco em ética e responsabilidade. A tecnologia só será útil se for desenvolvida com ética. Devemos garantir que algoritmos sejam programados para beneficiar o coletivo e supervisionados com equipes diversas e independentes. Deixar o velho cair. Aqueles que se agarram ao sistema atual são como âncoras que nos arrastam para o fundo. Precisamos soltar essas amarras. Sim, haverá resistência. Os beneficiários do status quo lutarão com unhas e dentes para manter seus privilégios. Mas se queremos liberdade verdadeira, progresso e um futuro digno, devemos deixá-los cair. O que está em jogo e a nossa sobrevivência, não, o que está em jogo é a nossa sobrevivência enquanto sociedade. Continuar insistindo no modelo humano tradicional é aceitar a mediocridade, a desigualdade e o sofrimento. Abandonar esse modelo e abraçar a tecnologia não é apenas uma opção, é uma necessidade. Um chamado para você, leitor. Esse é um convite para que você faça parte dessa transformação. Não espere que outros tomem as rédeas. Questione, mobilize-se, participe ativamente. A mudança começa com a conscientização, mas só se concretiza com a ação coletiva. Chegou a hora de parar de remendar o sistema quebrado e começar a construir algo novo. O futuro está em nossas mãos. Ele exige coragem, inovação e a disposição de abandonar as correntes do passado. Vamos juntos abrir essa janela para a liberdade. E está aqui essa imagem linda que eu fiz aqui. Eu queria só dizer alguma coisa aqui, antes de eu continuar. Tem um porém muito bacana de se analisar. Por exemplo, assim, hoje, né, o Brasil está super dividido, né, entre Bolsonaro e Lula e direita e esquerda. Coisa bizarra. Mas é o que nós temos. Todos sabem que eu sou bolsonarista, eu sou de direita, né, como é óbvio, porque a direita é o bem e a esquerda é o mal no mundo, né? Porque assim, é como a direita quer liberdade e a esquerda é o sistema te puxando para baixo. Pense nisso, tá? Já foi diferente. No começo, quando surgiu os primeiros líderes de direita, de esquerda, eles queriam se livrar da direita. Mas hoje está tudo invertido, tá? Hoje a esquerda está no poder e deu na mesma. Só trocou de lado, mas continua a mesma coisa. É um sistema falido. E o que eu queria dizer para vocês é que eles manipularam a nossa sociedade, principalmente agora que está acontecendo no Brasil, de uma forma que é preciso voltar a ter esse equilíbrio, tá? Eu vou dizer algumas coisas assim que são mais chocantes e que mostram o quanto isso é importante que a gente faça juntos, né? Por exemplo, eles dividiram a sociedade brasileira, que sempre foi miscigenada, em categorias de cor e raça. Isso é bizarro, né? Nunca aconteceu isso no Brasil. Nós sempre fomos uma sociedade sempre miscigenada, né? Numa sala de aula na minha época, quando eu era aluno, sempre tinha pessoas de todas as cores, né? De todas as raças, japoneses, loiros, negros e índios e tudo, né? Sempre foi assim, né? O Brasil, né? E o que acontece atualmente é essa divisão, né? Que o povo acha bonito. A resposta
não está, a alternativa correta não está na política, não está na ideologia. É isso que eu quero despertar vocês. A ideologia para resolver essa questão racial não é política e não é ideológica. Ela é justamente o oposto. A sociedade ela tem que ser equilibrada de uma forma espontânea, né? E o que está acontecendo agora são as pessoas, principalmente os negros, que foram perseguidos e escravizados durante muita parte da nossa história atual, né? Eles têm uma revolta, é natural que isso aconteça. Mas eles estão sendo incentivados a brigarem com a sociedade atual como retaliação. E aí que eles estão errando, né? Porque eles querem um reajuste. Esse reajuste ele não pode ser feito dessa forma. Porque os humanos da atualidade eles não têm nada a ver com os humanos do passado. O que aconteceu no passado com a escravidão e o caos que a humanidade sofreu, né? Como os judeus sofreram e como vários povos foram caçados e trucidados, né? Não é pedir uma solução para o problema ou reivindicando causas de recuperar o patrimônio perdido, aquelas coisas de vocês nos devem. Se for por esse ponto, a humanidade está rendida, porque não há solução. A solução para esse problema é estancar o problema. Ele não deve existir. Esse problema nunca existiu no Brasil, né? O racismo ele existe em qualquer lugar, porque ninguém é obrigado a gostar do branco, do preto, né? Nós somos as pessoas são independentes, né? No gosto, né? Cada um gosta de uma coisa, né? Uns dos olhos, outros das ramelas, né? Como costuma se dizer. Ninguém é obrigado a gostar da cor de pele de ninguém, mas nós sempre tivemos um equilíbrio, né? Apesar da sociedade brasileira ter muitos erros e muitos vícios e muitos problemas, esses problemas eles não vão ser resolvidos dessa forma. Não é brigando, não é saindo com porrada aí na galera que vai ser resolvido. Esse é um problema que tem que ser amenizado, tem que ser pacificado e transformado de uma forma onde possamos conviver pacificamente como sempre foi. Como o Morgan Freeman diz, se você quer resolver essa questão, é só não dizer sobre ela. É só não falar sobre ela, que ela se extingue, tá bem? E essa versão minha aqui, desse debate, falando sobre IAs, né, ela traria esse equilíbrio. Então, nós temos que juntar força nesse momento. Os índios, os negros, os loiros, os brancos, os azuis, os gays, os héteros, todos fazemos parte da mesma sociedade, nós somos todos humanos, precisamos priorizar isso. Não é a diferença de tom de pele que vai fazer você ser diferente. O que manda está aqui, né? Então a gente devia sim se unir, se concentrar e esquecer esse negócio de direita e esquerda. Apesar que eu acho que existe uma distopia gigantesca, pessoas hipnotizadas, pessoas capazes de fazer loucura por causa dessas ideologias. A ideologia, gente, ela é uma manipulação intelectual e manipulação de massa, feitas com muito cuidado por gente muito perigosa, para que vocês não se libertem nunca, né? Então, é sim uma alternativa de uma sociedade mais ampla, livre dessas amarras, né? Como eu estou aqui nessa imagem aqui mostrando aqui para vocês, nós temos que nos libertar dessas amarras. É isso que nos prende a esse problema, porque eles incentivam esses problemas, né? Principalmente a esquerda, né? A direita tenta amenizar, mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando a direita ela tem um grande problema, por exemplo, que está acontecendo muito aqui na Europa agora. A esquerda veio e liberou
É só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer sobre isso, tá? Porque a direita também tem problemas. A esquerda veio, assumiu muita coisa aqui na Europa e liberou geral para a galera dos árabes e os povos que não eram permitidos entrar na Europa entrarem na Europa. Vou estar mais por Portugal, que é onde eu vivo e onde está acontecendo muita mudança. Eles a esquerda, que estava no poder há muitos anos, liberou geral para a entrada de paquistaneses, indianos, brasileiros. E o que aconteceu? Eles estão sofrendo muito aqui. Está um caos o país aqui, com problemas de várias espécies de problemas trazidos por esses indivíduos que são imigrantes. Portugal precisa da imigração? Precisa. Principalmente porque eles não se reproduzem. Então, os portugueses estão se acabando. Né? Então, é necessário que sim tenha uma migração e que isso seja natural. Agora, o que está acontecendo? A direita está voltando ao poder aos poucos na Europa toda, né? Que é natural que isso também aconteça, essa oscilação entre direita e esquerda. E as pessoas da direita já estão querendo barrar isso tudo. Né? Então, o que acontece com a direita, apesar deles serem mais pacíficos nesse ponto e ter uma tolerância maior, quando é relacionado a tirar eles do poder, e o Bolsonaro é um exemplo disso também, quando a direita ela tem muito mais eficiência em todos os aspectos. Todos os aspectos, a direita. Porque são pessoas mais capazes, tá? Mas experimenta tirar eles do poder para você ver. É um problema. Então, isso mostra que os dois lados têm erros, né? E cai no erro humano. Então, a IA é uma alternativa perfeita, porque acabaria isso. Né? Não teria mais direita, esquerda, não teria mais... A gente ia se concentrar em problemas reais. Né? Gente, é isso. Falei aqui. Eu tenho mais um último texto aqui. Vou ler, que esse texto é menorzinho. Brasil, o país que pode reinventar o futuro. Eu acredito muito no Brasil. Porque o país, o Brasil, como eu já disse nos meus outros vídeos, é um país, né, aquele velho bordão, né? O Brasil é o país do futuro. Isso não é só metafórico, não é só lúdico para deixar tudo bonito. O Brasil realmente é o país do futuro. O Brasil ele foi projetado para ser o futuro. E para ser também a virada da nossa humanidade, da nossa sociedade. O Brasil, com toda essa miscigenação e toda essa cultura de todos os cantos do mundo, virou uma grande panela de pressão. Né? E nós vamos trazer a solução para o mundo no futuro. Então vamos a isso, vamos dizer aqui, né? Brasil, o país que pode reinventar o futuro. Neste momento, o Brasil, terra de pessoas incrivelmente criativas, resilientes e bem-humoradas, vê-se paralisado por um impasse político que consome nossa energia e impede nosso progresso. Somos um povo que sempre encontrou soluções brilhantes para os problemas mais complexos. Mas paradoxalmente, estamos presos a uma batalha ideológica e política que nunca terá uma solução viável. Por quê? Porque a política, como a conhecemos, já morreu. O que resta são os ecos de um sistema falido, sustentado por homens que se recusam a soltar as rédeas do poder. É doloroso admitir que gastamos tanto potencial humano, tanto gênio criativo,
em debates estéreis sobre um modelo que não funciona mais. Mas políticos vêm e vão, mas os problemas permanecem. Reciclados e ampliados. Precisamos urgentemente abandonar essa obsessão com a velha política e abrir espaço para algo novo, funcional e verdadeiramente revolucionário. Por que o Brasil deve liderar essa mudança? Há um povo no mundo, se há um povo no mundo capaz de romper com o passado e construir algo inédito, é o brasileiro. Somos conhecidos por nossa adaptabilidade, nossa genialidade e nossa capacidade de improvisar soluções onde outros não veem ou onde outros veem apenas problemas. Tem vários exemplos disso, né? Mas para isso, precisamos libertar nossas mentes do jogo mental em que estamos presos, o jogo da política tradicional. Enquanto continuarmos discutindo quem será o próximo a ocupar cargos políticos, estaremos desperdiçando as oportunidades de reinventar o que significa governar uma nação. É tempo de parar de pensar em quem e começar a pensar em como. A urgência do novo e do moderno. O futuro do Brasil não está mais. Nossa, hoje eu estou lendo todos os mais com mas, né? O futuro do Brasil não está mais. Não é mais uma eleição ou mais um rosto carismático prometendo mudanças. Está em um salto quântico rumo à tecnologia, à inovação e às novas formas de organização social. Está em uma nova Constituição, moldada para entender as necessidades de uma era onde máquinas podem nos libertar dos vícios humanos, de corrupção, egoísmo e incompetência. Tecnologias para governar. Sistemas baseados em inteligência artificial poderiam gerenciar políticas públicas com eficiência e imparcialidade, ajustando decisões em tempo real, com base em dados concretos, não em interesses partidários. Transparência absoluta. A tecnologia pode tornar cada centavo gasto pelo governo rastreável e público, eliminando a corrupção pela raiz. Participação direta. Plataformas digitais seguras poderiam permitir que todos os cidadãos participem das decisões mais importantes, substituindo intermediários políticos por um sistema de democracia direta e acessível. Constituição do futuro. Uma nova Constituição escrita para uma era de tecnologia e inovação deve ser construída sobre princípios de justiça, transparência e eficiência, não sobre ideologias do século passado. Enquanto o mundo briga, o Brasil avança. Imagine um Brasil que não desperdiça mais tempo em brigas ideológicas. Enquanto outras nações discutem qual líder vai sentar na cadeira do poder, nós estaríamos décadas, talvez séculos, à frente, resolvendo problemas reais. Poderíamos estar desenvolvendo tecnologias para acabar com a fome e a pobreza, criando sistemas educacionais personalizados e acessíveis a todos, liderando o mundo na produção de energia limpa e renovável, transformando nossas cidades em metrópoles inteligentes, sustentáveis e inclusivas. Esse é o potencial do Brasil, mas ele só será realizado se tivermos a coragem de abandonar
as amarras que nos prendem ao passado. Libertar-se das amarras humanas. É difícil admitir, mas enquanto continuarmos confiando em humanos para governar, estaremos presos às fraquezas humanas. Egoísmo, ganância, corrupção e sede de poder sempre estarão presentes. Para nos libertar, precisamos reconhecer que o sistema político atual é um jogo viciado, onde nós, cidadãos, somos as vítimas manipuladas. A libertação começa com uma escolha: abandonar esse jogo. Isso não significa anarquia ou caos. Significa construir algo melhor. Algo baseado na razão, na lógica e na justiça. Significa substituir um sistema quebrado por um novo modelo, fundamentado em tecnologia, ciência e no bem coletivo. Um chamado à ação. A mudança começa com cada um de nós. Precisamos educar, conscientizar e mobilizar. Precisamos falar sobre essas ideias, plantar sementes de transformação nas mentes ao nosso redor. Precisamos parar de esperar por salvadores e começar a construir um futuro que queremos ver. Deixe os velhos sistemas caírem. Não lamente o fim da política tradicional. Celebre-o. É apenas a queda de um obstáculo no caminho para algo maior e melhor. Nosso destino é ser uma nação eternamente presa. Nosso destino não é ser uma nação eternamente presa à mediocridade, mas sim liderar o mundo para um novo paradigma de governança e prosperidade. O Brasil pode e deve ser o pioneiro. Vamos nos libertar e mostrar ao mundo o que é possível quando coragem e inovação se encontram. Eu acredito, gente. O Brasil pode ser o país do futuro, sim, né? Eu, quando era jovem, eu via aquela música do Legião que eu amava. Aliás, eu amava a banda toda, né? As músicas do Legião eu amo. Que ele cantava: o Brasil é o país do futuro. Esperança, gente, é esperança. Mas é assim, né? Vou ficar por aqui. Já falei muito, já disse tudo o que eu precisava dizer. Esse vídeo ficou longo, meus vídeos são longos. Mas é isso. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Que vocês deixem de falar sobre a cor da roupa da Janja, sobre as burrices que nós costumamos ouvir dos políticos. Que a gente deixe de falar sobre o que o político sonhou e quer fazer, aquelas coisinhas pequenas, os projetos pequenos, as pequenices que eles trazem diariamente, como se fossem soluções, né? Na realidade, são devaneios para manter as pessoas ativas e confiantes no que eles estão projetando, que não é nada. São soluções que são a ponta do iceberg só, né? Nunca nenhum problema é solucionado de forma efetiva e que realmente traga a solução definitiva para alguma questão, né? Um exemplo maior do que aconteceu recentemente. Olha, gente, não vou falar aqui de esquerda e direita, tá? Mas eu falei nos vídeos passados sobre a questão de levar água ao povo do Nordeste, ali que o Bolsonaro concluiu o que o Lula tinha começado. Gente, isso não pode acontecer num país, cara. Vem um político, começa uma obra, vem o outro, termina, aí volta o outro
e destrói o que o outro construiu. Quer dizer, eles estão numa briguinha ali de marido e mulher e a população que se exploda, né? Eles não estão pensando nos benefícios da água levada ao Nordeste. Eles estão pensando na causa própria. É lógico, né, que foi o Lula que fez o lado ruim dessa questão, porque o Bolsonaro entregou tudo funcionando. Foi o Lula que foi lá e criou problemas e barrou a água que estava chegando. Mas isso é só para mostrar para vocês o quanto a humanidade está correndo risco e atraso de estar idolatrando políticos, né? Por mais eficiente que um político possa ser em ajudar a população, vamos dizer assim que nos últimos anos um político eficiente que despertou minha curiosidade e ver o que ele é capaz mesmo foi o Tarcísio. Tenho que dizer para vocês que eu fiquei surpreso com as ações políticas dele de fazer coisas, né? Aliás, quem fez a transposição do Rio, do São Francisco, foi o Tarcísio, né? Com a benção do Bolsonaro, mas foi ele que fez. O que acontece? Com essa eleição de São Paulo, ele soltou as garrinhas de fora de político que ele é, né? Tentando de todas as formas derrubar o Pablo Marçal. Isso mostra, gente, que nós, por melhor político ou por melhor que o político tenha a mente voltada a ajudar, que ele não tenha ganância, que é impossível, né? Ele sempre vai ser o lado humano lá vai falar. Ele sempre vai ter um viés humano por trás de tudo, e isso é um problema seríssimo. A humanidade não pode ficar preso à ganância humana. Ela tem que se libertar disso. E enquanto houver políticos, vai ter esse tipo de problema, por melhor político que ele seja. Por exemplo, eu amo as coisas que o Trump fala e faz, porque ele vem para resolver situações. Mas ele é humano. De repente vai ter algum problema ali para... que nem a construção do muro que ele queria fazer ali com o México e tal. Eu não concordo. Essas barreiras físicas, né? Mas ele como humano, é isso que eu estou querendo dizer. Ele sempre vai correr o risco de... Por exemplo, ele está tentando proteger o país. Imagina você protegendo a sua família. Você quer ver um exemplo clássico do que ele está tentando fazer? O Trump não está errado, mas ele é humano. Então o que acontece? Quando você tem bens, e você é uma pessoa de bens, você possui uma boa casa, você tem ali TVs, você tem sua riqueza interna dentro do seu lar, né? Você tem ali televisões, tem computadores, tem seus móveis, né? Você vai arrecadando coisas ao longo da sua vida e adquire bens. Você tem carros, né? Tem piscina na tua casa. No Brasil, você sabe que isso desperta curiosidade e sempre vai correr o risco de alguém querer tirar isso de você à força, né? O roubo. Né? O que você faz para se proteger? Constrói muros altíssimos e coloca ali segurança, né? Dependendo da sua riqueza. Mas o normal, qualquer ser humano põe grades na janela, constrói muros, põe câmera de vigilância, né? O que o Trump estava fazendo numa forma reduzida, que eu trouxe aqui para vocês, mas ele estava fazendo isso numa dimensão continental, né, do país todo americano, é a mesma coisa. É barrar a entrada dos ladrões, né? Se bem que não é a mesma situação, mas vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? O pensamento dele como humano é de proteger os bens dos Estados Unidos, né? É isso que eu estou dizendo. Por melhor intencionado que o político seja, ele vai correr riscos de errar, né?
principalmente sobre essas estratégias de geopolítica, de guerras que acontecem fora do país, né? Por exemplo, os Estados Unidos foi as pessoas não sabem pouco dessa história, né? Mas os Estados Unidos, ele é um território que foi o sonho de homens sábios que eram ingleses, que estavam praticamente fugindo do país e queriam se libertar, ter um lugar para eles viverem em plenitude, né? O sonho americano é isso, né? As pessoas saíram da Europa, que era carcomida, que já a Europa já morreu naquela época, né? Aí o que acontece? Eles foram para os Estados Unidos e tentaram implementar essas novas normas, essas novas regras, e pá, vocês sabem, né? O país mais rico do mundo, que tem a maior quantidade de ouro, assim, é descomunal a quantidade de ouro que os Estados Unidos têm. É por isso que o Lula, com essa ideia dos BRICS aí, de criar uma moeda diferenciada para competir com o dólar, não tem cabimento nenhum, porque nem juntando todos os países do mundo consegue superar a quantidade de ouro que os Estados Unidos têm. Então, isso aí já mostra a equívoca tentativa. Mas isso é para vocês perceberem que todo humano corre riscos. Então a minha ideia aqui nesse vídeo longo, nessa minha explanação sobre essa minha ideia, é que vocês possam perceber que não dá para a gente continuar acreditando nesse sistema falido. Nós temos que trazer alternativas. E essa alternativa de um país ser gerido por uma IA, ela é uma alternativa muito viável. Espero que vocês entrem aqui nos comentários, podem me xingar, não tem problema nenhum. Tragam novidades, tragam suas ideias, seus pensamentos, falem comigo sobre isso. Se vocês tiverem ideias diferenciadas da minha, falem, né? Tragam aqui as suas ideias e vamos conversar sobre isso, né? Pode ser lá no X, entre no meu X, não se esqueça, tá aqui, ó, meu @francisvalad é meu nome, entre lá no X, deixe seus comentários, falem comigo, pode mandar mensagem direta lá no meu X que eu respondo, só não me xingue lá, tá? Porque eu xingo também. Tá aqui o meu PayPal para quem puder colaborar com as minhas iniciativas, com os meus livros. Não se esqueçam que aqui nesse QR Code aqui em cima, vocês têm acesso à minha página da Amazon, que tem esse livro que eu quero que vocês leiam. É um livro que é um e-book chamado Shark, contando a história de uma IA, que é o presidente do primeiro país do mundo gerido por uma IA. E deu muito certo. Como eu disse no começo do vídeo, eu fiz todo um estudo, tá tudo lá contadinho com mínimos detalhes de como deve ser e como os riscos que a humanidade vai correr no começo, o porquê que pode não dar certo se não tomar cuidado, a rebelião do outro lado, né? Os humanos que sentiram medo da IA de perder o poderzinho deles, né? Então tudo isso é contado nesse livro. Então, pelo menos, vocês podem entrar lá, acho que vocês podem ler 3 capítulos do livro, independente de você comprar ou não o livro, tá? Se vocês gostarem, depois do que vocês lerem, continuem lendo, é baratinho. Mas se você ler os 3 primeiros capítulos, já vai dar para você ter uma noção bem legal da onde o livro vai caminhar. Então esse vídeo de hoje ele foi um complemento do livro, tá? E essa é a ideia da Shark aplicada sobre a política atual. Então, gente, cresçam, né? Deixem de falar do Bolsonaro e do Lula, de falar da Maria do Rosário e falar do Kim Paim e falar desses caras que só trazem notícias relativas ao cotidiano da política e não trazem solução nenhuma, né? Não adianta ficar revisando o que já foi passado, não adianta ficar revisando o que foi falado no parlamento e ficar, né? Isso não é solução.
A gente tem que buscar soluções. E a solução está aí, tá? Não é à toa que as IAs foram inventadas, não é à toa que as IAs estão dominando todas as áreas, né? Só não vê quem não quer. O primeiro, olha, eu garanto isso para vocês, como aconteceu no meu livro Shark. Assim que um país implementar, o primeiro país que implementar, e eu espero muito que seja o Brasil, o primeiro país que implementar uma IA como administração de um país, esse país vai dar tão certo, que ele vai sofrer ataques do resto dos políticos, do resto da sociedade carcomida, mas ele vai dar tão certo que isso vai ser assim devastador para essas pessoas, porque a mudança vai ser radical, radical. O mundo todo vai procurar uma IA para administrar e acabar com a corrupção humana, acabar com esse desvaneio que oprime a sociedade há milênios. Gente, isso não é de ontem. Isso não é da história atual brasileira. Isso vem de milênios atrás. Né? Como eu já disse também nos meus outros vídeos, eu conto a história dos Anunnaki, dos Sumérios. Quando você começa a estudar a história, você vê que essa história humana ela é milenar. E até hoje o humano nunca conseguiu uma saída. Sabe por quê? Toda vez que chega um humano querendo solucionar, primeiro ele é morto, logo de cara. Segundo, todo revolucionário que traz ideias novas, num sistema que ele está equilibrado, uma pirâmide invertida, aquele lance de a base é o povo, uma pirâmide invertida, gente. A base é o povo, que está sufocado lá embaixo. E os grandes vão ficando para cima. E é assim que funciona. Se você tira a base, ela começa a desmoronar, né? Vai desmoronando. O que acontece? Eles fazem qualquer coisa para que o sistema continue implementado e sufocando. Então, essas ideias, elas são inovadoras. Essa que eu estou trazendo, ela não é revolucionária, de trazer uma questão de mudanças radicais, né? Não é revolução que a gente está implementando e pedindo e nada disso. São ideias de implementação de tecnologia no lance, né? De implementação de a não corrupção, a implementação de não burocracia, né? Eu tenho para mim, na minha mente aqui, que talvez o Elon Musk seja também uma porta para esse caminho, tá? Mas eu não sei se ele pensa nisso, porque como ele se meteu com política, eu tenho ainda um leque aberto sobre ele nesse ponto. Se ele a vaidade pessoal dele vai deixar ele fazer isso, porque ele tem tudo na mão para que isso aconteça, né? Ele tem o poder para isso. Por exemplo, os Estados Unidos, se os Estados Unidos fizer isso antes do Brasil, por exemplo, acabou, né? Aí ninguém consegue mais segurar os Estados Unidos. Anotem o que eu estou dizendo. O primeiro país que fizer isso vai ser o país que vai arrebentar com todos os outros. Porque, gente, todo país ele gera uma quantidade absurda de dinheiro que daria para todo mundo viver que nem rei, né? Mas, infelizmente, a corrupção acaba com isso. A ganância humana é triste demais. Então é isso, gente. Falei demais, né? Já tá tudo aqui explicadinho para vocês, meu ponto de vista. Espero que vocês tenham entendido todo o mecanismo dessa minha ideia. Tem tudo aqui para vocês relerem esses meus textos que eu li hoje. Eles estão no meu X. Então, vocês podem acessar lá meu X. E esses textos estão postados na minha página.
Leiam lá com calma. Tem muitos mais outros textos lá para vocês poderem ler. Meus artigos. Isso está postado como texto simples, mas tem lá muitos artigos falando sobre a mesma coisa, como se livrar desses problemas ideológicos relacionados à política. Mas a ideia básica é não venerar políticos humanos. Vamos trazer soluções tecnológicas, que o futuro da humanidade depende disso. Tá? Vocês lembram daquele filme de 2001, Uma Odisseia no Espaço? Ela já falava sobre isso. Né? E é engraçado que naquele filme já falava-se sobre isso, e ao mesmo tempo ele já mostrou naquele próprio filme o medo humano por trás de uma IA comandando as coisas. O medo humano é... O humano não está preparado para não ser corrupto. É grave, né? Mas é real. Então é isso, gente. Fico por aqui. Meu nome é Francis Valade. Amanhã tem mais um vídeo. Fiquem por aí e até a próxima. Não se esqueça de deixar seu like, curtir, compartilhar, se inscreva nesse canal. Mande esse vídeo para os seus amigos que estão buscando soluções políticas e acham que entende muito de política. Porque assim, se política tivesse solução, os outros países todos eram demais, né? Não existe solução. Existe o humano querendo ser mais que os outros. É isso. Bora lá? Fico por aqui. Forte abraço. Amanhã tem mais. Tchau. Fui.